Eu quero inicialmente agradecer ao amigo, advogado Fernando Guedes, que preside o Conselho Jurídico da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e que prontamente aceitou aí o nosso convite para essa reunião. Fernando Guedes vem participando ativamente das discussões da reforma tributária no Congresso, na linha de frente do Congresso, sempre defendendo aí os legítimos interesses e as peculiaridades inerentes aí do setor da construção. Simplificação sem aumento da carga tributária. Esse é o mantra, né, Fernando, que a gente ouve no Congresso, ouve no Executivo, e é como deveria ser e que a gente espera que seja essa reforma tributária. Porém, é preciso estar muito atento para que alguns setores não paguem a conta nessa reforma. Com as informações, eu diria, disponíveis e confiáveis até o momento, Fernando Guedes vai expor, fazer uma exposição em seguida, tratando da tributação do consumo nas contratações públicas, as perspectivas da reforma dos tributos sobre a renda, que é um passo seguinte, que merece a maior atenção nossa, como funciona, como é o trâmite dessas propostas nas casas legislativas e, finalmente, vai falar um pouco sobre os próximos passos que aguardam aí a tramitação da reforma tributária. Eu gostaria que o Fernando fizesse inicialmente a sua exposição, para que depois nós possamos endereçar a eles as perguntas que podem ser feitas durante toda a exposição, podem e devem ser feitas aí por quem nos acompanha pelo chat da transmissão. Fernando, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, a palavra está com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo Carlos. Boa tarde a todos, os amigos da APOP, das empresas de infraestrutura do Estado de São Paulo. É sempre um prazer conversar com vocês. Eu já estive em algumas oportunidades, né, inclusive presencialmente na APOP, conheci as instalações da APOP, conversando com vocês aí acerca de outros temas, especialmente da área trabalhista, que até então eu era da área, na Comissão de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC, agora, né, com a nova gestão da CEBIC, que iniciou no dia 1º de julho agora, eu fui convidado pelo presidente Renato Correia para trocar de posto e assumir o Conselho Jurídico, né, já com vários grandes desafios. Vários, é verdade. Vários grandes desafios. Nós temos aí para debater a própria reforma tributária, a lei de licitações, que é muito afeita ao nosso setor, né? A questão do marco legal de garantias, que isso vai também ter alguma diferença, para uma implicação muito forte para a gente aí, questão das debêntures incentivadas, é uma infinidade de assuntos, né, cara? É uma infinidade de assuntos que a gente não pode deixar de tratar. Até porque não faltam problemas, né, Fernando? Porque não faltam problemas. Quando a gente não tem problema, eles criam para a gente. Não, isso aí a gente não pode deixar perder de vista, não. Né? Mas a atuação do Conjuro é sempre nessa linha de assessorar, aconselhar e recomendar as ações por parte da CEBIC e das suas entidades associadas, como é a APOP, nessas questões jurídicas, tanto de atuação do Poder Judiciário, como, né, em alguns casos, de assessoramento à consultoria legislativa da CEBIC para que possa endereçar algumas ações dentro do Congresso Nacional, como é o caso da reforma tributária que o Carlos disse aí, né? Então, uma pequena introdução sobre a reforma tributária, já entrando no nosso assunto, antes de colocar, inclusive, a apresentação técnica no ar, falar para vocês uma coisa. Sistema tributário brasileiro da década de 60, 66, para ser mais exato, né? Onde foram, na época, criados o ISS, o ISS puro e o antigo ICM e alguns outros tributos que existiam na época sobre energia elétrica, sobre combustíveis, que eram espalhados, né, que pretendiam a tributação do consumo do país. Naquela época era um modelo mundial, era moderníssimo, né, mas que com a evolução das coisas, especialmente dos métodos de produção e de prestação de serviços, né, acabaram por se tornar obsoletos. Esse sistema ele foi confirmado com algumas alterações na Constituição de 88, né, de 88. Então, nós estamos aí há 35 anos com esse sistema plenamente em vigor, e em 2023 a gente pode afirmar, sem medo de errar, que ele se esgotou, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, especialmente,
desculpem a expressão, meus amigos, são tributos destrambelhados, confusos, uma excrescência tributária, né? O IPI, com seus milhares de códigos fiscais, o PIS e COFINS, com toda a dificuldade que tem do creditamento, o que é insumo, o que não é insumo, no próprio ICMS, com 28, na verdade, legislações diferentes, né, que são os estados e o Distrito Federal, e o Distrito Federal ele chega num ponto tal que lá se cobra o ICMS e o ISS, então consegue ser desarmônico na harmonia. Nosso sistema, para resumir isso tudo, é desarmônico e precisa urgentemente, de fato, de um processo de, como diz o Carlos, de simplificação, né, e harmonização de normas para tornar o país competitivo. A carga tributária, a questão tributária, é um item muito significativo e relevante dentro do chamado custo Brasil, e isso precisa ser alterado agora, e isso começou com a discussão da proposta de emenda constitucional, a PEC número 45, né, que foi apresentada em 2019 pelo deputado Baleia Rossi, de São Paulo, né, baseado em estudos elaborados pelo Centro de Cidadania Fiscal, né, o CECIF, capitaneado pelo atual secretário especial de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api. A proposta é baseada em toda uma estrutura que foi criada pelo Api, apresentada pelo Baleia, discutida ao longo de todos esses anos e chegou agora, em 2023, aprovada na Câmara dos Deputados com larga margem, mais de 380 votos. Né? Isso é o que eu quero colocar para vocês, meus amigos, é para deixar a primeira premissa que nós devemos ter em mente aqui. Não é uma reforma de governo, é uma reforma de país. Até porque, como vou mostrar para vocês, na linha do tempo, ela só entra plenamente em vigor, se tudo correr bem, em 2033, ou seja, daqui a 10 anos. Né? E ela começa a transição em 2026. Esse é o começo da transição, né, Fernando? O começo da transição, né? O começo da transição que nada mais é de criar uma alíquota simbólica para testar a arrecadação dos dois impostos, IVA dual, que a gente está falando, dois tributos, né? Para ver como é que é compartilhamento de receita, de dados, porque está unificando todos eles em um só. Ela começa a entrar para valer, na verdade, em 2027, mas há um período de transição até 2033, em que ela entrará em vigor de forma plena. Com isso, meus amigos, eu peço licença a vocês para compartilhar uma apresentação, para que a gente possa conversar um pouquinho da parte técnica. Reiterando, né, Carlos, se me permite, o que você disse aí, né, nesse momento nós vamos fazer a apresentação. Perfeito. As perguntas podem ser colocadas no chat a qualquer momento e o Carlos vai ser o nosso mediador aqui, né, entre as dúvidas de vocês e o que eu estou falando, tá? Deixa eu colocar aqui a tela, né? Que está aí na tela de vocês. Fiz uma apresentação bem simples, até porque é interessante, desde a primeira versão da emenda constitucional número 45, essa apresentação ela mudou pelo menos umas 40 vezes, né? E ela já vai mudar de novo, porque o texto está no Senado, provavelmente nós teremos algumas discussões. Então, eu fiz uma apresentação bem simples, que não adiantava nada trazer muita coisa para ela, porque ela seria alterada. Mas começamos com a questão das nossas considerações sobre a reforma tributária do consumo. Reforma tributária do consumo, ela parte basicamente do princípio de que eu falei, de criar um imposto sobre valor agregado. A proposta original do Bernardo Api, na PEC 4519, era criar um imposto único sobre valor agregado, o IVA, sobre todos os entes federados, que alcançasse União, Estados e municípios. Né? Com as discussões ao longo dos anos, entendeu-se que seria pertinente separar essa tributação, criando um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços de competência estadual e municipal unificada, e uma contribuição sobre bens e serviços de competência única e exclusivamente federal, da União. Somente ela arrecadaria o IBS. Né? E o IBS e CBS, que eles chamam de IVA dual, né? Eles substituem PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISSQN, que é municipal. Né?
Mas a proposta é que, mesmo sendo o IVA dual, sendo dois tributos incidentes, um federal, um de estados e municípios, né, é que eles tenham regras comuns. A única diferença entre um e outro é a destinação, que um vai para estados e municípios e o outro vai para a União. Mas eles terão, como vocês podem ver, os mesmos fatos geradores, base de cálculos, impostos de incidência e sujeito passivo, as mesmas regras sobre imunidade, aquelas imunidades de partidos políticos, de entidades religiosas, de sindicatos, de entidades educacionais beneficentes, por aí, teriam as mesmas regras para os dois tributos, os mesmos regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação. Isso é importante porque a construção ela entra no chamado regime específico. É importante essa palavra, especialmente para o meu amigo Carlos Prapeop, né, que sempre que questionado por imprensa, por pessoas, a gente fala, não, nós não somos favorecidos em nada. Nós temos um regime específico e a construção ela tem uma circunstância específica completamente diferente de qualquer outra cadeia produtiva de mercadorias ou de serviço. Completamente diferente, nós vamos falar nisso aí, né? Então, o nosso regime é específico, ele não é diferenciado, não é favorecido, ele é específico. Nós vamos pagar imposto como todo mundo, só que a forma de apuração dele vai ser específica em relação à regra geral. Mas o IBS e o CBS também terão as mesmas regras de não cumulatividade de creditamento. É um imposto não cumulativo, que não incide em cascata, que você aproveita como crédito para deduzir do valor que você apurará quando você vender o seu produto. Então, ou seja, a não cumulatividade ela faz que não ocorra a incidência do imposto em cadeia. Isso para cadeias longas, como é a indústria de transformação, por exemplo, é muito importante. Para eles é muito importante, sim. Porque a cadeia, desde a obtenção da matéria-prima lá na indústria extrativa até a venda ao varejo, passa por beneficiamento, fabricação, distribuição, atacadista, varejista. Tem vários pontos na cadeia em que os créditos são importantes que eles sejam tomados para que não, para que haja a neutralidade da tributação aí. Ele só incida sobre o valor que é agregado, como o próprio nome diz, IVA, em cada etapa dessa cadeia de circulação. Tá? Por isso que a não cumulatividade é importante e as regras de não cumulatividade de acreditamento serão comuns em IBS e CBS. Né? O IBS e CBS incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Como eu disse, né, lá em 1966, a gente tinha um mundo completamente, vamos dizer assim, analógico, né, vamos falar dessa forma, em que fazia sentido a tributação nesse sistema que perdura até hoje. Hoje nós temos streaming, hoje nós temos inteligência artificial, hoje nós temos compra de serviços por assinatura. Ninguém sabe explicar o que é a compra de serviços por assinatura. Se é uma compra, se é um serviço, ou mesmo se é uma assinatura. O que ele está te fornecendo? É o acesso? É o quê? E onde é que está esse acesso? Está aqui? Está no exterior? Está em São Paulo? Está no Maranhão? Onde é que está esse acesso? A tributação atual não consegue alcançar esse tipo de circunstância, esse tipo de situação. Então, por isso que a Constituição traz que o IBS e CBS incidirá sobre todas as operações com bens materiais e imateriais, inclusive de direitos, né? Ou com serviço. Todas. Não interessa o nome dela. Todas as operações. Incidirá sobre a importação da mesma forma que é hoje, né? O IPI e o ICMS. Não incidirá sobre as exportações, aí vem uma situação muito interessante que constitucionalizou-se uma coisa que não existia, constitucionalizada, era só por lei, em que assegurar ao exportador a manutenção de todos os créditos, né, esses créditos de não cumulatividade que eu falei com vocês. A legislação nacional vai ser única. A alíquota por ente federativo vai ser uniforme. Isso é importante falar que as alíquotas, a gente fala muito, eu trouxe até a tabela que o Ministério da Fazenda, né, divulgou ontem de cálculo de possível alíquota do IVA aí do IBS-CBS aí para frente. Mas a alíquota uniforme não é pelo Brasil, é por ente federativo. Mais ou menos igual nos Estados Unidos, quem conhece os Estados Unidos sabe. A alíquota do VAT, do IVA lá da Flórida é tanto, de Nova York é tanto, da Califórnia é outro tanto, no Brasil vai ser a mesma coisa. Né? Por quê? Porque os municípios e os estados, na hora deles colocarem o IBS, eles vão ter autonomia para definir quais são as alíquotas que eles querem trabalhar.
o município de São Paulo pode escolher uma alíquota X, o Estado de São Paulo escolheu uma alíquota Y e o CBS da União tem uma alíquota Z. A soma desses, vamos supor, dá 20%. Pode ser que seja assim. Se o Estado de São Paulo e o município de São Paulo quiserem dessa forma, as operações que ocorrerem no município de São Paulo vão ter a alíquota de 20%, né? O Rio de Janeiro pode fazer diferente. A cidade do Rio de Janeiro pode ter uma alíquota de um pouquinho maior. Então, lá pode ser 22%, né? E por aí vai. As regras são comuns. A única coisa que não é comum é a alíquota. Isso é importante falar. Tá? Então continua o problema de guerra fiscal, né, Fernando? Não, porque vai ter as alíquotas máximas e mínimas vão ser definidas pelo Senado, Ah, né? tá. Pelo Senado, com base em critérios de lei complementar. Então, vai existir isso hoje. Igual o ISS, por exemplo. Até 2020, o ISS não tinha uma alíquota mínima e gerava uma guerra fiscal muito maluca, resultado do nosso sistema tributário esquizofrênico, né? Então, era muito comum na cidade de São Paulo, por exemplo, ter empresas situadas lá em Santana do Parnaíba, em Poá, em cidades até que seriam da Grande São Paulo, mas até um pouco distante e não teria estrutura para receber aquela quantidade de empresas, né? Então a gente via. Por que que ia para lá? Porque lá tinha um benefício da alíquota zero, isenção, etc. Veio a lei complementar em 2020, criou um limite mínimo de ISS que é de 2%. Nenhum município pode colocar menos de 2%, exceto em um serviço que é o serviço de construção, né? Que a nossa construção faz sentido, se o município quiser. Mas a ideia é justamente evitar a guerra fiscal, sabe, Carlos? Porque a guerra fiscal, ela ocorre nesse quarto item que está nessa tela com vocês aí, na verdade, nas isenções e nos benefícios, né? Nos créditos presumidos, nas bases de cálculo reduzidas e por aí vai, que hoje cada município, cada estado assim, é praticamente livre, tem essa amarra, mas é praticamente livre para fazer. A ideia do IVA é proibir esse tipo de coisa, né? Tá. Por isso que alguns estados, como o estado de Goiás, por exemplo, são tão ferrenhamente opositores da reforma. O estado de Goiás tirou muito emprego de São Paulo, por exemplo, por conta dos benefícios que deu lá de origem fiscal, né? Exato, exatamente. Então, a ideia é acabar com isso. Então, esses estados, obviamente, questionam e tal, levamos a uma situação, né? Mas voltando aqui na tela, meus amigos, não como atividade plena, é isso que eu falei com vocês, que acaba a discussão, né? Igual eu falei do PIS e COFINS no início da nossa conversa, acaba a discussão sobre quais créditos eu posso tomar. Esse crédito, essa compra, ela é diretamente ligada à operação que eu faço, à produção, à minha obra, ao que for. Com o IVA vai acabar essa discussão. Tudo que você comprou, exceto aquelas que são consideradas de uso e consumo pessoal, que é caneta, papel, esse tipo de coisa que não é ligado diretamente à produção, a proposta é que tudo, sem discussão, que tudo seja passível de aproveitamento de crédito. Mais uma vez, para a indústria, é espetacular. Segundo ponto, será calculado por fora, né? Hoje o ICMS de 18%, ele vira 21 ponto alguma coisa porque você traz ele para dentro. Você joga o ICMS para dentro do cálculo, embute ele no preço do seu produto e calcula depois 18% de novo. Ele acaba virando 20, 21 mais ou menos por cento, né? 118, 117, depende da alíquota do estado, né? A ideia é que ele seja calculado por fora. Então, se o IBS, CBS, a soma dos dois der 20%, o preço do serviço ou do produto é 100, o valor é 110, é 120, ponto. Né? Acabou, 120, não tem discussão. Será devido no destino, né? Faltou só um ponto que eu preciso colocar para vocês aí, que além de ser calculado por fora e devido no destino, até porque ele é devido no destino, ele vai ser pago pelo comprador do produto. Isso é importantíssimo quando a gente chegar na discussão sobre as contratações de obras públicas, né? Quem paga o IBS, CBS, quem paga o IVA, é quem compra, é quem contrata. E isso vai destacar na nota fiscal. Meu serviço é 100, o meu IVA é 20, você vai pagar 120 você. Eu vou ficar com 100 e vou repassar 20 para o Estado. No Estado, eu digo, né, para o governo. Tá? E será devido no destino, onde ele será, onde o serviço é consumido, onde o bem é vendido e não produzido, não é um imposto sobre produto, é um imposto sobre consumo, né? Sobre consumo, então ele será devido lá. Outra polêmica grande que demorou muito para colocar lá. Como eu disse, não será objeto de isenções do benefício, exceto os previstos na própria Constituição Federal
grande discussão antiga da Zona Franca de Manaus, que continuará por mais 100 anos, né, após a promulgação da PEC, se continuar do jeito que está, né? E, finalmente, o chamado Conselho Federativo, que também gerou muita polêmica, que vai ser, né, o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, foi peça-chave na virada da reforma tributária. Para vocês terem uma ideia, a reforma tributária foi aprovada numa quinta-feira, 2 horas da manhã, 11 horas da noite, melhor dizendo, né? 11 horas da noite. Até 2 horas da tarde, o presidente Arthur Lira dizia que não tinha votos para colocar em votação, suficiente para aprovar, não ia nem colocar em votação. A grande virada foi a posição do governador Tarcísio, em que ele conseguiu articular a mudança nas regras do Conselho Federativo, porque o Conselho Federativo, a proposta inicial é que ele fosse composto por estados e municípios e o Distrito Federal para administrar o IBS, que é o imposto que divide entre eles, estados e municípios, CBS de fora. No primeiro momento, a União queria estar nesse Conselho Federativo também, aí o Tarcísio entrou e mudou tudo. Falou, olha, não tem União, não é o voto um por um, que a ideia era ter 28 votos no Conselho Federativo, cada estado um voto, e cada capital de município um voto também, né? Capital de estado, desculpa, um voto também. O Tarcísio mudou e agora a representação no Conselho Federativo, na proposta que foi, é proporcional à população de cada estado, né? Isso aí, em relação, por exemplo, coloca São Paulo perto de Minas Gerais, perto do Rio Grande do Sul, perto da Bahia, coloca, mas ainda com uma posição um pouquinho maior, né? E com uma posição muito maior de que estados que teriam peso da mesma forma que São Paulo hoje, como seria, por exemplo, Roraima, ou Acre, ou Alagoas, que são estados que a população inteira não é metade da população da cidade de São Paulo, né? Então, a nova regra criou essa proporcionalidade para a população, atendeu os anseios do governador Tarcísio e, por isso, foi aprovada. E excluiu a União, né, Fernando? Excluiu a União. Excluiu a União. É um conselho de estados e municípios para decidir o que faz com o IBS dele. A União é engraçada, né? Na hora de vai ser um IVA único. Não, o meu separa. Aí separou o CBS. Agora vamos fazer o Conselho Federativo. A União fala, eu quero participar. Fantástico, né? Fantástico. Além do IBS-CBS, meus amigos, do IVA, a proposta que foi aprovada no Congresso Nacional, nas câmaras dos deputados, melhor dizendo, ela também prevê a criação do imposto seletivo, né? Que é o imposto sobre a produção, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e meio ambiente nos termos da lei. Então, a lei vai definir o que é prejudicial à saúde e meio ambiente. De cara, a gente já pensa em cigarro, pensa em bebida alcoólica, né? Pensa em supérfluos, por exemplo, em relação à comida, né? Comida processada, esse tipo de coisa. Só que ninguém sabe exatamente o que vai ser. A ideia do imposto seletivo, a princípio, não é arrecadar, é desincentivar o consumo de determinados produtos, né? Determinados produtos. Se entender que a carne, a picanha, seja prejudicial à saúde por qualquer motivo, a lei pode definir que a venda da picanha, sobre a venda, incidirá o imposto seletivo. Isso o Lula não vai deixar. Pode... Na picanha e na cerveja, não. Pois é, a picanha você tem uma justificativa, você é uma proteína e tal, as pessoas falam que é prejudicial, mas não é, mas a cerveja, qual a justificativa para a cervejinha? Cervejinha, ela em tese é um serviço, é um bem prejudicial à saúde, né? Então, ele mereceria, ou ela mereceria uma tributação do imposto seletivo, né? Diferente de arroz, feijão e por aí vai. Que, obviamente, além da essencialidade, ele não pode ser considerado como prejudicial. Mas a discussão vai ser essa. O que é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? A gasolina é prejudicial ao meio ambiente? Diesel é muito prejudicial ao meio ambiente? Então, vai tributar diesel com imposto seletivo? É possível, né? É possível. Sobre a produção e comercialização. A ideia é que ele seja igual ao IBS-CBS na questão dos fatiadores, base de cálculo, hipótese de efeitos passivos, imunidades, regimes específicos diferenciados ou favorecidos que usem a mesma regra, então a construção em relação ao imposto seletivo, não sei onde é que ela cairia, mas também teria que ter um regime específico para ele. As próprias regras de não cumulatividade e acreditamento, apesar de que o imposto seletivo
há uma dúvida aí se ele vai incidir só na cadeia, na ponta, na venda para o consumidor, ou se ele vai incidir em vários pontos da cadeia, igual eu falei antes, desde a matéria-prima, fabricação, atacadista, distribuidor, varejista, blá, 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 ele vai ter essa dúvida aí, mas está lá, está dizendo que vai ter a mesma regra. E terá uma regra específica que não incidirá sobre exportações, integrará, não sei como, a base de cálculo ITCMD, né, do IPTU e da própria IBS-CBS. Então, sobre ITCMD, né, isso tudo, sobre o valor deles, vai incidir o imposto seletivo. Então, no exemplo que eu dei de 120, se tiver uma alíquota de imposto seletivo de 50, né, a base de cálculo vai ser o 120, não 100, né, no caso do imposto seletivo. E ele poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Essa é a questão seletiva. Isso aqui foi divulgado ontem, meus amigos. É importantíssimo que a gente leia isso aqui e olhe com bastante cuidado. Porque o Ministério da Fazenda entregou para o Senado Federal ontem um estudo com quais seriam as alíquotas padrão em relação ao IBS e o CBS, considerando todos os cenários que foram apresentados na PEC, na emenda aglutinativa, né, tecnicamente correto falando, né, que está hoje no Senado, que foi encaminhado no Senado hoje. Então, ele fez vários cenários, como vocês podem ver aí. O cenário base é o cenário sem benefício nenhum. Nós não somos beneficiados, então nós somos o cenário base. Porque o nosso regime não é beneficiário, é um regime específico. Então, se não tivesse nenhum outro benefício para a agropecuária, para a educação, para a saúde, para parques de diversões, para aviação regional, tudo isso que foi colocado na Câmara de Deputados em cima da hora, o IBS, CBS, teria um imposto de 20,73%. Num cenário factível, no cenário conservador, 22,02%, porque o governo considerou algumas variações de receita aí que poderiam ter passado em relação ao seu cálculo, né? No cenário com todos os tratamentos favorecidos que estão previstos na PEC, chegaria entre 25% e 45% até 27%. Então, o nosso imposto ele pode... No cenário de hoje, ele está entre 25%, 45% e 27%. Maior IVA do mundo, se for 27%. O IVA da Hungria, que é o segundo maior, 26%. Né? Se for 27%, é o maior IVA do mundo. Mas é um indicativo que o Ministério da Fazenda deu ao Senado Federal, que feeling, tá, gente? Aí é um feeling, conversas e tudo mais que a gente tem ouvido aí, que deve ficar em torno de 25%, a alíquota base, a alíquota padrão do IBS, então, do IBS-CBS. Então, estaria aqui dentro desse cenário factível aqui, que foi considerado pelo Ministério da Fazenda. Isso já é o raciocínio é, então, quanto mais reduções, alíquotas reduzidas e tal, essa média sobe dentro do conceito da neutralidade, é isso? Exatamente, exatamente. A própria PEC, ela prevê a neutralidade. O que é a neutralidade? Que a carga tributária decorrente da implementação de IBS e CBS tem que ser a mesma que existe hoje em relação a PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Mas o que é carga tributária, meus amigos? Carga tributária é a alíquota. Carga tributária é arrecadação. Arrecadação. Isso vai criar uma distorção no setor de serviço, lógico, né? Porque o setor de serviços hoje paga, no máximo, 5% de ISS, apesar de não ter créditos e tudo mais, é 5%. Né? Mas o setor de serviço, assim como o setor da construção, tem um problema que eu falei dos créditos aí da não coletividade, tem um problema que os nossos créditos são limitados, porque um dos nossos insumos mais relevantes e importantes é mão de obra. E a mão de obra não é uma nota fiscal que eu paguei da operação anterior, obviamente eu não posso gerar créditos de IBS, CBS para fins de dedução. Então, nós temos esse problema aí, a gente teria um aumento grande, ou então, se for seguir o cenário base sem o tratamento específico,
em algumas obras, em alguns serviços que a gente presta, a gente teria um aumento muito grande de tributação, para a gente entrar na divisão desse bolo da neutralidade. Até Que porque acho que a construção é meio híbrida, né, Fernando, entre serviço e indústria, né? Ela apresenta as duas características, né? sim, tem hora que nós somos serviço, tem hora que nós somos indústria, tem hora que nós somos indústria, até manufatureira, dependendo, né? Montadores, montador, né? Montadores, os pré-moldados e por aí vai, nós somos praticamente uma manufatura, né? Então, nós estamos bastante híbridos, bastante diferenciados nesse sentido, por isso merecemos o tratamento específico, né? Mas, de qualquer forma, isso é uma defesa muito importante no nosso setor, sabe, Carlos? Que o cenário, nós estamos dentro do cenário base, vamos dizer assim. A construção não foi, ou a construção e operações com bens imóveis, vai ter relevância para a gente lá na frente. É isso assim que está na Constituição. Ela não foi determinante para aumentar a alíquota de 20,73 para 25,45. Não foi ela quem Aham. causou isso aqui. Porque o regime específico não é um benefício. Isso aqui é benefício. Agro, benefício. Cesta básica é benefício, né? Educação, saúde é benefício, demais bens, serviço de transporte, igual eu falei, transporte passageiros urbano, aéreo regional, parque de diversões e por aí vai, está aqui, né? Tá aqui. Então, né, nós não somos, para nós não é benefício. Então a gente chegou, mas a construção foi beneficiada e tal. Não, senhor, nós não fomos beneficiados em nada. Nós temos o tratamento próprio de um setor que não circula, um setor que não é igual a caneta, que eu vendo, compro matéria-prima, vendo, fabrico, vendo para o atacado vende para o distribuidor para o varejo para o consumidor. Não é a mesma coisa. Tá? Então isso é importante. 20,73 até 25,45. Perdão, desculpa. 25,45 a 27. Essa é a base da nossa alíquota aí que a gente está discutindo. Tá? Fernando, só um lembrete, quem estiver nos assistindo e tiver perguntas, faça por escrito no chat que nós vamos endereçar para o nosso expositor aí, Fernando Guedes, tá? Obrigado, Fernando. Pode continuar. Sempre à disposição, gente. Perguntem, fique à vontade, que esse tema é árido, é difícil, é complicado para a gente entender, né? Mas construção e operações com bens imóveis, já entrando no nosso aqui. Entendemos o panorama do IBA, né, do IBS-CBS, agora vamos entender o que isso diz respeito a gente. O que é a Constituição, o que é a emenda aglutinativa da PEC fala? Lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para operações, dentre outras lá, financeiras, né, e outras coisas lá, combustíveis e tal, operações com bens imóveis, podendo prever alterações nas alíquotas. Nossa alíquota não pode não ser a de 21, né? Ela não pode não ser a de 25,45%, ela pode ser menor, né? Nas regras de creditamento, a gente pode sim ter algum tipo de crédito presumido, pode sim ter algum tipo de crédito diferenciado. E na própria base de cálculo, a gente pode ter mantido a alíquota em 25,7, por exemplo, mas reduzida a base de cálculo. Em vez de eu calcular sobre o serviço que custa 100, eu vou calcular sobre o serviço, sobre uma parte dele que custa 50. Isso pode ser discutido na lei complementar, né? E a outra hipótese que a lei complementar poderá prever, e ela é muito importante para o mercado imobiliário, para a infraestrutura talvez não tenha tanta relevância, mas a estudar, dependendo do arcabouço geral aí que nós estamos falando, pode ser que seja interessante para a infra também. E pode ser que o imposto será calculado com base na receita ou no faturamento, que é algo semelhante ao RET do imobiliário de hoje, né? Algo semelhante ao RET. Então, a Constituição já prevê que, para a construção e operações de bens imóveis, ela fala assim, construção e operações de bens imóveis, né? Isso pode ser na própria texto da Constituição, quanto no ato das disposições constitucionais transitórias, tá, gente? Que altera os dois. No nosso caso, construção e operações de bens imóveis, nós teremos um regime, teremos regime específico, ela disporá sobre regimes específicos que poderão prever essas situações que nós colocamos. Alíquota diferenciada, base de cálculo diferenciada, regra de creditamento diferenciada, ou você sai do sistema e paga sobre faturamento, volta para o cumulativo no nosso caso. Tá?
Qual que é o melhor? Como é que vai ser? Lei complementar vai discutir. A lei complementar, a discussão das leis reguladoras, né, não só da lei complementar, vão ser muito mais importantes do que o que está sendo discutido agora, né? Para nós, da construção. Acho que nós chegamos a uma conclusão que o que foi feito para nós já está bom demais. A nossa luta no cenário é para manter, inclusive, né? Manter do jeito que está, para que a gente possa ter condição de briga na lei complementar. Se a gente não tivesse colocado como regime, né, específico, a gente não teria nem condição de briga, a gente entraria na regra geral e pagaria a conta dos outros, como dizia o nosso ex-presidente da CEBIC, José Carlos Martins. A gente não pode pagar a conta dos outros, né? Agora nós não vamos pagar a conta dos outros. É isso que foi importante, né, Fernando? Porque a gente abriu e garantiu a possibilidade de trabalhar isso em lei complementar, né? Exatamente, exatamente. Até porque, Carlos, é impróprio você trabalhar com tanto detalhe dentro da A Constituição, né? Constituição. Nem conseguiria, eu acho que nem conseguiria. Exatamente, exatamente. Nós já temos alguns excessos nessa emenda aglutinativa aí, que é, igual eu falei, a colocação do parque de diversão como um beneficiário de um regime privilegiado, né? Fazendo parte da Constituição, né? A Constituição brasileira fala sobre parques de diversão. É. Né, aquele negócio. Mas é a nossa cultura, é o nosso sistema, vamos lá, né? Considera-se operações com bens imóveis, construção e incorporação imobiliária, parcelamento do solo e alienação de bem imóvel, locação e arrendamento de bem imóvel, administração e intermediação de bem imóvel. No que diz respeito e interessa diretamente à infraestrutura, nós estamos no primeiro item, construção, né? E bem imóvel, a gente não pode esquecer que todos os bens decorrentes da construção são bens imóveis. Todos. Uhum. Existia antigamente um conceito de que a construção poderia fazer bens móveis, por exemplo, a construção naval, né? Mas hoje esse conceito, do ponto de vista técnico, ele não existe mais. Ele não existe mais. Hoje nós só construímos bens imóveis. Ponte é um bem imóvel, estrada é um bem imóvel, uma ET é um bem imóvel, um ETE é bem imóvel, e por aí vai. E a Constituição traz o tratamento específico para operações com bens imóveis. Ok? Tranquilo isso aí? Tá claro que construção aí é lato sensu, né, Fernando? Não é É construção lato sensu. imobiliária, né? Não é só imobiliária. Ele quis trazer incorporação imobiliária também separada. Na verdade, é a incorporação que veio a reboque. Porque a incorporação, ela não é considerada como construção, É, exatamente. mas é uma operação com bem imóvel. É uma Então, operação, né? ela teve que colocar aqui junto, para senão ela ia ficar de fora, Tá né? certo. Nas contratações públicas, isso aí, eu confesso a vocês que a contratação pública também terá uma batalha na lei complementar, tá? E a contratação pública não só da construção, obviamente, não só de obras e serviços de engenharia, né? Mas por quê? Porque a Constituição, a aglutinativa fala lá, lei complementar de explorar. Pra vocês terem uma ideia, gente, só uma curiosidade, né? Só uma curiosidade, a aglutinativa ela trouxe várias, a emenda, né, a PEC aglutinativa, ela trouxe várias disposições novas, né, que não foram debatidas, não constam da original, a PEC 4519. E ela colocou muito, como deveria ser, ela colocou muito para a lei complementar, a regulamentação para a lei complementar. E a expressão lei complementar na aglutinativa ela é mencionada 57 vezes. Meu Deus do céu. Imagina o tamanho dessa lei. Ou a Não, são quantidade várias de leis. leis, Ou a ou a quantidade de quantidade leis. de leis, né, É, Carlos? é verdade, é verdade. Que nós teremos aí. Fernando, Provavelmente vai ser uma nova. só uma curiosidade. O Hum, que é uma lei complementar? perfeito. A lei complementar é aquela que a Constituição fala especificamente que aquela matéria vai ser tratada por uma lei complementar, que é diferente de uma lei ordinária. E qual que é a diferença entre as duas? Primeiro, que a Constituição ela fala especificamente de lei complementar e ela determina que o quórum de aprovação é diferenciado também. Enquanto na lei ordinária, que é a lei comum, é maioria simples, né, Aham. 50 mais 1, né, 50 mais 1, a lei complementar, salvo engano, é 3/5, Acho que é 3/5, né? É isso né? mesmo. Salvo engano, é 3/5. Então, ela tem um quórum um pouco mais qualificado, justamente por quê? Porque ela trata de normas gerais, ela não é para ser modificada todos os dias, ela depende de várias, né? De várias, ela depende de estabilidade para ela pegar de fato,
né? Então, por isso, ela é considerada diferenciada em relação ao quórum de aprovação. Mas os efeitos dela são praticamente os mesmos da lei comum, só o quórum que muda, né? A lei complementar é citada 57 vezes, então são 57 batalhas, né, que serão travadas, que podem levar a gente está comentando aqui, ou leis gigantescas ou dezenas de leis tratando os assuntos previstos na PEC. Né? No caso nosso aqui das contratações públicas, não é contratação só de obras e serviços de engenharia, tá, gente? É contratação, qualquer contratação pública. Essas são as Né? compras públicas em geral, né? São as compras públicas em geral. Então, a lei complementar poderá dispor sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e fundações públicas, podendo prever hipóteses de não incidência de imposto, né, e da contribuição prevista no artigo 95, que é a CBS. Imposto é o IBS e a contribuição é a CBS. Admitida a manutenção de créditos relativos a operações anteriores e a destinação integral do produto da arrecadação do imposto, né, e da contribuição do IBS da CBS ao ente federativo contratante. Né? Hoje, quando você faz uma obra pública, né, uma obra para o Estado de São Paulo, e você, por algum motivo, retém retido o imposto de renda na nota fiscal que você presta o serviço, esse imposto de renda vai para o Estado de São Paulo e não para a União. A ideia é ter uma lógica parecida com o IBS-CBS, que aquele imposto que, porventura, seja incidente na contratação pública, né, ele vai ser destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas dos demais entes, e da elevação da alíquota do ente contratante e do ente montante. O que eu quero dizer com isso? Se a alíquota for de 25% entre IBS e CBS, se for 10% para a União, 10% para os estados e 5% para os municípios. Um exemplo aqui, não é isso, a proporção é diferente, mas só para a gente entender. Mas a obra é contratada pelo município de São Paulo. Cidade de São Paulo é contratada. A lei complementar pode falar que se a cidade de São Paulo quiser, ela naquela contratação, a parte da União e do Estado vira zero e a alíquota de 5, que é do município, vira 25. Entenderam? Louco. Ué. Ela teria essa autonomia de decidir isso, né? A lei complementar poderá, como diz aí, prever hipóteses desse sentido. Então, pode dizer que o ente faça isso. A contratação do Estado é a mesma coisa, a contratação da União é a mesma coisa. Vai incidir só a CBS, não vai incidir IBS como é que chama? E o IBS, CBS, né? Ô, Fernando, Hum. você colocou até em negrito. Para eu entender bem, o que significaria não incidência do imposto? Não ter imposto. Não ter imposto? Não ter o imposto. Ela pode prever não ter o imposto. É importante falar, Carlos e meus amigos, que é o seguinte, a lei complementar disporá sobre as operações contratadas pela administração pública direta. Ela não disse quais. Então, eu posso ter uma lei complementar que diz que na contratação de obras e serviços de engenharia, somente nelas, não haverá incidência do imposto. Né? E da contribuição do IBS e da CBS. É uma luta que nós vamos travar no Congresso Nacional agora. É quase que o raciocínio que, se eu cobrar imposto, o próprio contratante vai estar pagando mais caro a obra pelo valor desse imposto. É isso, né? Nós conversamos bastante sobre isso. Como o imposto é pago no destino e por fora, como diz o outro, né? Ele vai pagar para ele mesmo. Pagar para ele mesmo, é isso Uma aí. lógica meio estranha, inclusive, isso aqui, essa regra que colocaram aqui, né? A lógica razoável é que as contratações públicas não gerassem impostos para o próprio ente, que vai pagar para ele mesmo. E essa manutenção de créditos relativos a operações anteriores significa crédito relativo a impostos que foram recolhidos e que vão ser extintos, por exemplo, PIS, COFINS. Não. Operações anteriores é o imposto que você pagou sobre a sua niveladeira, sobre a sua escavadeira, sobre a gasolina que você coloca, o diesel que coloca nela, né? Sobre o cimento que você compra, sobre o asfalto que você vai lá na Petrobras e compra, e o piche, e por aí vai. Porque tudo tem imposto, você vai pegar um montante de tudo que você comprou. Quanto que eu comprei? Deu quanto de imposto? 10. A minha venda deu quanto de imposto? 20. Eu vou diminuir os 10 e pagar 10 primeiro. Né? Nesse caso aqui, a ideia é, se tiver uma incidência com a manutenção dos créditos, eu vou prestar serviço para o Estado de São Paulo. A lei complementar mandou zerar tudo.
não vai ter imposto sobre aquela operação. Beleza, mas e os créditos da niveladeira, da escavadeira, do diesel, né, do cimento, do picho, do asfalto, tudo que nós estamos falando? Você fica com eles. Fica com eles. Aí o que acontece? Não entrei nesse detalhe aqui, não, gente, senão ele não acabava hoje. Mas existe a possibilidade, né, existe a previsão para que o governo devolva esses créditos excedentes em 60 dias. Exatamente. Mas aí vai ficar uma bagunça. 60 dias de quê? 60 dias como? 60 dias que dia, né? Só Deus sabe como é que isso vai acontecer. Mas há essa previsão. Então, eu mantenho os créditos, eu pego aquele valor que eu paguei lá atrás no diesel de volta. Essa é a ideia. Esses 60 dias tem sido uma briga muito grande das grandes concessionárias, viu, Fernando? É uma das pautas que eles têm levado muito para o governo, que hoje o prazo médio dessa devolução é 2 anos, mas 2 anos eles estão pedindo para que fique em torno de 60 dias. Só para... Foi, Hoje tem estado que nem devolve, pra você tem ideia, crédito também excedente. Nem devolve, nem devolve. Fica lá enrolando indefinidamente, a empresa tem que ajuizar uma ação e vira precatório, né? Isso acontece muito. Então, o fato é que nas contratações públicas nós temos essas duas possibilidades. O que, que nós, da construção, vamos fazer? Vamos brigar por elas dentro daquilo que nos interessa. Nós vamos conversar e discutir qual que é o melhor para nós. É a não incidência com a manutenção do crédito? Eu, particularmente, acho que sim, né? Então, nós vamos buscar nas contratações de obras, serviço de engenharia, né, a não incidência do imposto e a manutenção dos créditos. Perfeito. Né? Essa é a nossa briga. Tá? Outras questões, para a gente ir para o encerramento aqui. A PEC também falou de outros tributos, não só sobre o consumo, mas sobre, no caso, sobre o patrimônio. Falou sobre o ITCMD, que poderá ser progressivo em função do valor, querem pegar as heranças e as doações de valores maiores. O IPVA também poderá ser progressivo em relação à potência, combustível, consumo do carro, né? Hoje, um carro esportivo que consome 2 km por litro de gasolina, ele paga do mesmo jeito que o outro, né? Que o Uno 1000, que eu tenho em casa, né? Abranger aviões e veículos de qualquer espécie, como iates, essas coisas todas, o IPVA alcançaria esses bens também. E no IPTU, isso diz respeito ao nosso setor da construção, não exatamente da infraestrutura, mas também da infraestrutura, né? Que tem alguns pontos que nos atacam aqui. Os municípios poderão instituir um mapa de valores, ou seja, a base de cálculo do IPTU por decreto. Hoje, o município tem que mandar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, os vereadores têm que debater e aí sim autorizar a mudança do mapa de valores. E agora, o que vai acontecer? Né? A PEC está em análise no Senado, chegou essa semana lá, né? E o presidente Rodrigo Pacheco deu o prazo de 90 dias para ser apreciada e votada. Então, nós estamos falando em outubro, né? Em outubro para isso aí. Foi nomeado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Braga, do Amazonas, né? Do Amazonas, isso tem um simbolismo muito grande por causa da Zona Franca de Manaus, que é uma das maiores causadoras daquela diferença de alíquota que a gente está falando aí, né? A manutenção da Zona Franca de Manaus. E ele já disse que apresentará o plano de trabalho dele na CCJ até o dia 16, quarta-feira da semana que vem, né? Como é que vai ser? Se vai ter audiência pública, né? Aquelas coisas todas. Ao mesmo tempo, em paralelo, já está correndo por determinação do presidente Rodrigo Pacheco também na Comissão de Assuntos Econômicos e foi designado como relator o senador Efraim Filho da Paraíba, né? Em que conduzirá as audiências públicas na comissão, pegará as sugestões na comissão e vai trocar ideia, vamos falar assim, com a CCJ para bater bola ali sobre qual é o texto que vai ser apresentado em plenário, né? Indo para o plenário, se alterar o texto recebido da Câmara, ele volta para a Câmara, para nova análise. E se a Câmara alterar ou rejeitar o texto do Senado, ele volta para o Senado de novo. Se o Senado mudar de novo, ele volta para a Câmara de novo. Ou seja, a PEC ela tem uma tramitação diferente de lei, porque ela vai e vem entre as casas até que se chegue a um texto consensual. Né? Até que chegue ao texto consensual. Isso é uma informação importante aí, que o deputado Aguinaldo Ribeiro, também da Paraíba, que foi o relator da PEC na Câmara, ele foi requisitado pelo Senado como um consultor informal, vamos dizer assim, para que ele possa assessorar e esclarecer os próprios senadores dessa discussão, para que se altere, se for para alterar, o que deve alterar, tá, gente? Inclusive, alguma alteração vai ter, que isso seja o menos possível e já seja
feito de forma, digamos assim, encaminhada para a Câmara, sabe? Quando nós chegar na Câmara, a Câmara já conheça, já sabe o que vai acontecer. É assim que funciona, tá? Então, em relação à reforma do consumo, é isso. O que é importante para terminar consumo? Linha do tempo. Me perdoem aí o slide de advogado, tá, gente? Em 2023, a ideia é que seja promulgada a emenda constitucional. Entre 24 e 25, a briga das leis complementares, aí vai ser o nosso trabalho enquanto entidade de classe, da APOP, da CEBIC e de outras, nesse momento, 24 e 25. 2026, ano teste da CBS e do IBS. 1%, 0,9% da CBS e 1% de IBS de compensáveis com os tributos que ainda estão em vigor, PIS, COFINS, IPI e ICMS. Vai ser compensável esse valor que pagar. Por quê? A ideia é o teste. É sistema, é cobrança, como é que vai ser a partilha, né? Disso aí vai entrar o Conselho Federativo vai ser instituído em 2026, né? Então, como é que vai funcionar? Como é que vai ser o ano 2026 é o ano teste. 2027 já começa a entrar em vigor, que é com a extinção do PIS/COFINS, a CBS federal 100% em vigor e a redução a zero das alíquotas da zona do IPI, exceto da Zona Franca de Manaus, né? E o imposto seletivo em vigor, tá? 2027. Então, nós teremos a nossa reforma mesmo em 2027. Ela começa em 27. De 2000, desculpa aqui pelo erro de digitação, tá? É 2028 a 2032, né? Depois eu vou corrigir aqui, 28 a 32, tá, gente? Transição do ICMS e ISS para o IBS por meio de aumento gradual do IBS e redução do ICMS e ISS. Aumento do IBS em 10% em 29, né? Aqui está vendo que ele era 0,1, né? 0,1. Aumento em 10% em 29, 20% em 30, 30% em 31, 40% em 32, até chegar a 100% em 33. E em 33, exigência integral do novo modelo, com IBS, CBS e imposto seletivo. E extinção de todos os outros que nós estamos falando. Com isso, nós encerramos, né? Nós encerramos consumo. Mas o nosso tempo está adiantado. Falar rapidamente aqui da reforma que, para mim, é a mais preocupante, a gente deve ter mais cuidado. A reforma sobre a renda. Por quê? Porque ela é infraconstitucional e com vigência já em 2024, né, em que o governo já deixou claro que o viés dela é, sim, arrecadatório. Diferente da do consumo. Consumo é simplificação. Tá? No caso da renda, é arrecadação. É arrecadação. Então, nós temos as possíveis discussões no caso da reforma sobre a renda. Pessoa física, alteração na tabela, limite de deduções. O que é alteração na tabela? É melhorar as coisas para quem paga? Não, é criar faixas para valores mais altos, né, do que o 27,5%. É a tal da tributação das grandes, né, receitas, grandes rendas, grandes fortunas, que se fala tanto aí, né? E os limites de deduções também, deduções com pagamentos com médico, com escola, com dependentes, por aí, vai mudar essa sistemática que existe hoje na pessoa física. Na jurídica, acabar, instituir a tributação da distribuição de dividendos, que hoje é zerada. Hoje, toda a tributação fica na pessoa jurídica, né? E a ideia do governo é trazer essa tributação para distribuição de dividendos pessoa física. Isso, Né? o Fernando Haddad já deixou claro, né? Que é um dos pontos que ele vai para cima mesmo, né? Carlos, se eu fosse, né, esses dias eu fui no Jockey Club lá no Rio de Janeiro, eu apostei coisa que eu não fazia há 200 anos, como dizia lá, essa é pule de 10. Né? Essa vai sair. Dividendos vai sair. A nossa briga vai ser a calibragem das alíquotas, que a promessa é, por que a alíquota hoje do imposto de renda de 15% a 25%, da contribuição social sobre o lucro, né, é de 9%? Porque não paga sobre dividendos. Então, se vai pagar sobre dividendos, você diminui a alíquota lá da pessoa jurídica também, que não faz sentido você só colocar o imposto aqui e não abaixar lá. Então, essa é a briga nossa. Isso vai enfrentar um debate muito forte, não vai passar com o rolo compressor no Congresso de jeito nenhum. Né? Os parlamentares, muitos são empresários, muitos têm parentes empresários, né? Muitos são ligados a empresários, então, para eles é importante. Né? Vai ser uma disputa boa essa aqui. Juros sobre capital próprio, o juro capital próprio é uma forma contábil de cálculo que é dedutível na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica no lucro real, né? A ideia e ele pode ser distribuído sem tributação também.
o valor decorrente da apuração de juros sobre capital próprio. Não vou entrar aqui, obviamente, nas minúcias contábeis para explicar o que é, mas a ideia é acabar com esses benefícios decorrentes do juro sobre o capital próprio. Uma das propostas é a fusão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, né? Mas o próprio governo tem resistências, dentro do governo existe resistência sobre isso, porque o imposto de renda vai para o Caixa Geral do Governo, gasta o que quiser. A contribuição social sobre o lucro ela vai para um lugar específico, no caso aqui, para financiar a Previdência. E o imposto, os impostos, né? O imposto de renda, ele é de distribuição obrigatória entre Estados, União, Estados e municípios. A contribuição, não. Por isso que lá no IBS, CBS, o federal chama CBS. Porque se ele chamasse IBS, a União ia ter que passar, o IBS da União ia ter que passar uma parte para os municípios, né? Não sei se vocês lembram, quando começou a ideia da CPMF, ela se chamava IPMF. É verdade. Posto provisório sobre movimentação financeira. Aí depois que o governo percebeu a bobagem que fez, falou, não, esse imposto aqui eu tenho que dividir, não vou dividir nada, vou criar uma contribuição. Então, foi esse negócio aqui. E outra coisa que nos preocupa, nosso setor diretamente, inclusive, é que há um burburinho aí sobre a mudança da tributação sobre os fundos, né? Os fundos offshore já estão sendo discutidos agora, né? Inclusive, entrou para a medida provisória da correção do salário mínimo agora, essa semana, né? Mas há a possibilidade de mudança na tributação dos fundos de investimento. Aí é dinheiro nosso, né? É dinheiro nosso aí que pode ficar mais caro, vamos falar assim, né? Por conta da tributação. Mas como Outra eu disse, questão que acho que está incluso aí, né, Fernando, é os profissionais que trabalham como pessoa jurídica, PJ, né? Eu acho que também. dividendos, né? Hã? Dividendos. A É, partir, a partir do momento que você tributa os dividendos, você, dependendo da forma que for, você desestimula a PJ. a PJ, né? Porque a vantagem da PJ hoje é não ter tributação sobre o lucro que o profissional recebe, que ele recebe como distribuição de dividendos, né? Não como prolabore, retirada prolabore. É verdade. Isso para profissionais da nossa área, principalmente os projetistas, desenhistas, engenheiros de calculistas, né? Que não foram contemplados pela reforma do consumo. Na reforma do consumo, eles não têm regime específico, eles vão ter Uhum. que ligar, vão pagar 25,7%, 25,9%, né? Sobretudo, mas agora, no finalzinho que eles acordaram para isso, mas eles ainda podem ser prejudicados na tributação dos dividendos, tá? Mas isso que nós estamos falando, tirando a tributação de dividendos, todas as outras são especulação. A gente precisa esperar o projeto que o governo encaminhará ao Congresso Nacional, né, a ideia é que vá nos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer, tem que ficar de olho. Mas, já digo, é a reforma mais preocupante, é a reforma mais perigosa, é a da renda, né? E com isso eu E termino, vai Gil. entrar em vigor já em 2024. Esse é o problema, né, Fernando? E já entra em vigor em 2024. Ela depende só de lei ordinária, não depende de mudança constitucional. Nem lei complementar ela depende, viu, Carlos? Essas discussões sobre a tributação sobre a renda. Ela pode ir direto na lei ordinária de quórum mais simples, nada que algumas composições políticas não ajudam ou resolvam. Mas, de qualquer É. forma, nós temos um Congresso Nacional mais conservador, né? Mesmo com as composições políticas, algumas coisas não vão ser discutidas facilmente. Não, certamente, Fernando, mas assim, como essa fase da tributação sobre renda, bem como você disse, ela tem a visão e a finalidade arrecadatória, o governo tá entre a cruz e a caldeirinha, né? Você veja que hoje é quarta-feira, na sexta-feira vai ser anunciado o PAC, o novo PAC, lá no Rio de Janeiro, a CEBIC vai participar, nós vamos estar lá, e com já a afirmativa de 60 bilhões de investimento ano com recursos do Orçamento Geral da União. Isso significa 3 vezes o atual governo conseguiu na medida provisória da transição, que foram 20 bi para esse ano, e 5 a 6 vezes mais do que a média dos anos anteriores. Então, assim, está numa caça de recursos para sustentar investimento muito grande, né? Teve reunião, acho que ontem ou hoje, com as lideranças para garantir que emendas de parlamentares possam ser parte,
pelo menos destinada aí para essas obras do parque. Então, eu acho que assim, a sede arrecadatória vai exigir da gente muita atenção nessa fase da tributação aí sobre a renda, né? Porque ali o governo tá fazendo de tudo para poder sustentar o que ele vai anunciar que vai fazer, né? Se diz aí, né, Carlos, que se esse governo não conseguir aprovar a reforma sobre a renda da forma que ele quer esse ano, ele acaba dia 1º de janeiro de 2024. Assim, tô sendo meio fatalista aqui, né, e tudo mais, mas você acabou de dar os exemplos do PAC. Além do PAC, tem os programas sociais. Os programas sociais têm os investimentos estatais que o governo quer O que fazer. ele já colocou de Bolsa Família, de mais médicos, disso, daquilo, ele vai ter que sustentar isso de algum lugar, né? 9% de reajuste do funcionalismo esse ano, Verdade. 9%. Isso no salário, nos subsídios, fora os benefícios que aumentaram também. Os programas sociais, o próprio PAC, o Minha Casa Minha Vida, né? Que o Minha Casa Minha Vida tem uma vantagem razoável dos recursos virem uma parte deles vem do FGTS, mas a outra parte vem de dotação orçamentária e de fundos da União, né? Principalmente a faixa 1, né? A primeira faixa Sim, que é exatamente. subsidiada, né? Exatamente. Exatamente, é um subsídio, né? Bom, Então, o governo prometeu muita coisa e para cumprir ele vai ter que ter dinheiro. é verdade. E, Fernando, a gente já deu no horário aqui. Se tiver alguma pergunta, depois eu te encaminho, a gente responde aí para a turma, que a gente Estou à está batendo disposição. aqui no horário. Mas eu acho que a síntese é que a gente, por enquanto, conseguiu ter uma janela boa aí para a segunda fase, que é a lei complementar, mas que vai exigir de todos nós aí muito trabalho, muita atenção, união principalmente, né, em torno da entidade maior que está tratando disso, que é a CEBIC, e a tua responsabilidade é imensa, meu irmão. Você pode ter certeza, conta com a gente, mas é imensa a responsabilidade. Então, Fernando, mais uma vez, eu só tenho a agradecer demais aí a tua disponibilidade. Conte conosco o tempo todo, você sabe que pode contar. Eu E são agradeço. tuas palavras finais aí para a gente poder encerrar esse bate-bola, querido. Joia, Carlos, eu agradeço a você, a todos que ficaram conosco até agora, a todos os empresários das obras de infraestrutura de São Paulo, né, e a APEOP em si, a entidade tradicional, forte, respeitada no cenário não só estadual, municipal, como nacional também. É importante, por isso que é um privilégio estar aqui conversando com vocês sobre isso, sobre esses assuntos. O Conjuro da CEBIC está à disposição, contamos muito com vocês, sim, com a APEOP, com os empresários, para que a gente possa formular as nossas propostas, né, para chegar ao governo, para atender o que é o anseio dos empresários. E colocando que, vocês estão vendo aí o que eu falei, né? Reforma sobre o consumo, na minha opinião, ela não é o problema maior. Ela vai entrar em vigor em 27 no próximo governo, que pode ser esse ou pode não ser. Então, o discurso de que é a reforma do governo A, B ou C, esse discurso é ruim. Tá? O Brasil precisa da simplificação. O Brasil não pode ficar com o IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, não pode. Atraso isso, né? É um atraso, eles travam. Nós temos que ficar do lado das maiores economias do mundo, temos que ficar do lado do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Portugal e por aí vai, né? Da Espanha, temos que ficar do lado deles. Agora, a reforma sobre a renda, por conta disso tudo que a gente falou aqui no final, realmente temos que ter uma atenção muito grande e contamos também com o apoio e mobilização de todos vocês aí. Podem ter certeza que a CEBIC, a APO, falando, caso me permita, irá transmitir aos senhores e senhoras todas as novidades, as coisas, para que a gente possa manter um debate permanente sobre isso aí, porque nós já estamos no final de agosto, né? No final de agosto, não, indo para o mês de agosto. Indo do mês de agosto. O ano acabou, como diz o outro, e a reforma vai ter que ser tramitada em toque de caixa, porque não vai dar tempo. Ela entrar em vigor em 1º de janeiro de 24, ela tem que ser aprovada esse ano, né? Então, junto com reforma tributária, junto com arcabouço fiscal, junto com lei de diretrizes orçamentárias e por aí vai, meus amigos. Nós vamos ter um segundo semestre muito movimentado. Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos aí. A CEBIC está sempre à disposição. O Conjuro da CEBIC está sempre à disposição.